Boa noite. O nome desse vídeo é A Prisão do Demiurgo Jeová. Paulo fala dessa prisão da criação, porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus, porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que também a mesma criatura seja libertada da servidão da corrupção para a liberdade e da glória dos filhos de Deus, porque sabemos que toda a criação geme, está juntamente com dores de parto até agora. E não só ela, mas nós também, que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção de nosso corpo. Romanos capítulo 8, versículo 19 ao 23. Vede agora que eu sou, e mais nenhum Deus além de mim. Eu mato, eu faço viver, eu firo, eu saro, e ninguém é que escape das minhas mãos. Deuteronômio 32, 39. Palavras do pregador, filho de Davi, rei de Jerusalém. Vaidade. De vaidade, diz o pregador, vaidade de vaidade. Tudo é vaidade. Que proveito tem o homem de todo o seu trabalho que faz debaixo do sol? O que foi é o que há de ser, e o que se fez. Isso se fará, de modo que nada há de novo debaixo do sol. Eclesiastes 1, versículo 1 e o 9. Como o Salvador disse, esse mundo jaz no maligno. Se alguém ama esse mundo, o amor do Pai não está nele. Uma coisa temos que deixar bem claro: existem dois mundos, o da matéria criada pelo Demiurgo Jeová e o mundo espiritual do Pai de Jesus, o pré-Roma. Jeová, o Demiurgo, é o criador desse mundo, prisão. Todas as religiões afirmam que a matéria é boa, o mundo é bom, foi criado por Deus, e Deus é justo. Deus é bom e criou algo bom para o homem. Creio ser o oposto. A matéria é má e impura. Aqui é o mundo prisão, onde Jeová, Demiurgo, mantém os nossos espíritos aprisionados. Esse mundo material é um verdadeiro inferno. A matéria é má. E se a matéria é má, segue-se que seu Criador também deva ser mau. Para os gnósticos e os marcionitas, o mundo material, esse mundo foi criado, não por um Deus bom ou justo, mas por um Criador que fez o mal. E Isaías 45, 7. Eu formo a luz, eu crio as trevas, eu faço a paz e crio o mal. Eu, o Senhor, faço todas essas coisas. O mundo é mau e é um caos. Inquestionavelmente esse mundo não é bom. Os animais têm que se separar e se destruir para comer e sobreviver. Os seres humanos precisam se enganar em todos os níveis da vida para melhorar-se, competir e sobreviver melhor. Os herbívoros precisam destruir plantas que também são seres vivos. Tudo está constantemente destruindo-se uns aos outros. E há aqueles que chamam isso de perfeição ou equilíbrio perfeito. Incrível. Isso é inferno. Não é sistema perfeito ou nem mesmo bom. É um sistema no qual todos precisam destruir outra coisa para sobreviver. Vida por vida. Esta é a regra desse mundo. A estratégia do Demiurgo Jeová é a mesma dos homens atuais. Vamos exemplificar. Se presenciarmos um abate de um animal, com seus gritos de dor e de lágrimas, certamente não comeríamos sua carne. Veja agora a carne de um açougue que está em uma prateleira expositora de carne.
está enfeitada, limpa, sem sangue, todos nós compramos e comemos sem nenhum remorso e até com prazer. Porém, se fôssemos em um matadouro de animais, vendo a sua agonia na hora da morte e vendo eles até defecarem de dor, possivelmente não iríamos comprar a carne do açougue. O demiurgo Jeová também enfeita a sua prateleira. Ele encheu esse mundo de vaidades com ilusões temporárias, praias, cachoeiras, lindas cidades, animais, ouro, prata, riquezas. As 3 coisas maiores que o homem pode alcançar no mundo, prisão do demiurgo Jeová são riqueza, sexo e poder. Tudo que Salomão tinha, mas na sua velhice descobriu que tudo isso era vaidade. A realidade desse mundo cai por terra quando estivermos com uma doença terminal, quando perdemos um ente querido de repente, quando perdemos nossos bens materiais, nosso emprego e assim por diante. No fim da nossa vida, quando nossa juventude e virilidade começa a definhar, então vemos que vamos sair desse mundo do jeito que entramos, sem nada, nus. E é o pior, muitas das vezes sem saber para onde iremos. Jeová não nos mostra o inferno, onde ele castiga almas. Não deixa ninguém consultar espírito de mortos, pois se algum morto falasse conosco, falaria da ilusão desse mundo, é que estamos aprisionados em um sistema reencarnatório, tipo uma roda de senzara. Textos bíblicos que afirmam que Jeová gosta de sacrifício de sangue. Em Êxodo 29, versículo 18, Jeová confirmou que a queima da carne no fogo produzia um aroma agradável para ele. Nessa mesma oportunidade, Jeová deu detalhes de como deveria ser feito o sacrifício dos animais e quais animais que eram considerados limpos e adequados para esse tipo de ritual. Um fato semelhante aparece também em Êxodo, capítulo 29, do versículo 38 ao 43. Jeová deu mais detalhes sobre os holocaustos, ordenando que a cada dia fossem sacrificadas 2 cordeiros de 1 ano, sendo um de manhã e outro ao entardecer. Isso deveria ser perpetuado por todas as gerações dos judeus, além de ordenar a Moisés que lhe dedicasse os sacrifícios de animais. Jeová solicitou que ele transmitisse isso ao povo de Israel, como está escrito em Êxodo, capítulo 20, versículo 22 e 24. Em Levíticos 22, no versículo 17 e 30, Jeová acrescentou mais alguns detalhes a respeito dos animais que seriam aceitos nos sacrifícios. Aqueles que tivessem algum tipo de defeito seriam rejeitados e considerados inatos para o holocausto. Mas que parece, o cheiro dos holocaustos parecia apaziguar Jeová quando ele está virado. Pois em Êxodo 24, versículo 4 e 7, lemos que Jeová apareceu aos líderes de Israel, bebeu e comeu com eles. Logo em seguida, há uma oferenda de sacrifícios que foram realizados, tal como havia Jeová ordenado. Sabemos todos que no curso dessa história, os que tentam denunciar esse mundo prisão, são extintos, exterminados, destruídos. Sem dúvida, esse ser superior não pode ser bom. E ao longo da história, aqueles que mantiveram isso, como os marcionitas gnósticos, cátaros na Idade Média, foram naturalmente perseguidos, ou pagaram com as suas vidas por ousar dizer o que Jeová e seus anjos, como o diabo, são na verdade. Jeová é um ser que ama a guerra, que ordena a mutilação genital dos meninos. Esse Deus não pode ser um Deus bom. Agora sabemos qual foi o destino dos livros gnósticos, da antítese de Márcio, e é a sua Bíblia.
eles foram todos incendiados e destruídos. Tem uma minoria que está acordando, mas sem saber o caminho a seguir. A minoria de nós se ressentiu da nossa experiência aqui desde pelo menos o tempo em que começamos a acordar. E sentimos que as coisas não estavam todas bem no país das maravilhas. Estamos descobrindo que esse mundo prisão só é um enfeite de prateleira. Estamos nos conscientizando que esse mundo é uma prisão e que quem nos prende aqui usa-nos para cumprir suas vaidades. Faz de tudo para não descobrirmos isso. Porém, o mundo está despertando. A procriação nos países desenvolvidos está diminuindo e todos estamos tomando a consciência que a cada filho que colocamos nesta prisão, estamos gerando mais um escravo, uma casca para o demiurgo Jeová reencarnar suas almas e continuar o seu ciclo. Como escapar desse mundo prisão? Temos que despertar nosso espírito através da gnose, conhecimento e sabedoria. Esse é o significado da palavra gnosis, conhecimento. Mas não nos referimos apenas a um conhecimento daqui da Terra. A gnose é um conhecimento muito especial. É o conhecimento que causa uma grande transformação naqueles que a recebem. Conhecimento capaz de nada a menos do que acordar e libertar espiritualmente aqueles que a adquiriram. Esse é o seu propósito. Lançar luz sobre os status dos seres humanos e tentar acordar o homem e ajudá-lo a escapar da prisão em que eles se encontram. Essa é a razão pela qual esse conhecimento tem sido repetidamente atacado ao longo da história, porque é um conhecimento considerado perigoso para as autoridades religiosas e políticas que governam a humanidade das sombras. Existem 3 elementos dentro do homem: o corpo, a alma e o espírito. Paulo afirma que o homem é formado por 3 substâncias, 3 elementos: o corpo, a alma e o espírito. Vimos que o corpo e a alma foram criados por Jeová. Ele criou o corpo do pó da terra e deu uma alma respirando, a respiração no nariz do homem. O corpo quanto a alma foram criados pelo Deus Demiurgo, ou o Criador. Mas há outro elemento no homem, que é incriado, o que o Deus Criador não criou. Um elemento que vem de outro mundo, outro reino, do reino do Deus incognoscível, Pai de Jesus, que em nosso estado normal não podemos imaginar. Essa centelha de antimatéria, sem a qual nenhum ser humano teria evoluído para se tornar o que é hoje, é o Espírito. Sem isso, nenhum ser humano teria se diferenciado de um animal comum. Essa centelha especial, incriada divina, proveniente do reino desconhecível, é chamado de Espírito por Paulo. Esse Espírito que não pertence a esse mundo, foi atraído e atado nesse reino material por Sofia, mãe de Jeová, para usá-lo como força motriz da evolução material. O espírito, formado completamente por antimatéria, está preso, acorrentado, aprisionado. É uma das formas mais cruéis de tortura que existe, sendo vinculado a esse mundo abominável da matéria. A essa monstruosidade criada, chamamos de alma-corpo do homem. O espírito é encadeado contra sua vontade e é usado em cada ser humano para avançar sua evolução, para que os planos do Deus Criador Jeová possam ser realizados. É uma agonia insuportável para o espírito. A prisão do nosso espírito.
É fundamental para o demiurgo manter o espírito aprisionado para que ele possa usar sua energia. É por isso que o demiurgo precisa que o homem permaneça meio adormecido e confuso, para que o homem continue a se aproximar cegamente dele, o Criador, que o atrai com truques e castigos, para que todo esse sistema funcione. O homem deve continuar acreditando que o Criador é o único Deus que existe e que ele é um bom Deus. Em todo esse processo evolutivo que o Deus Criador surgiu e é encorajador, a morte e a reencarnação do homem são muito importantes. Quando um ser humano morre, o corpo físico nesse momento morre. A alma se separa do corpo e leva o espírito encadeado com ele, porque o espírito é encadeado à alma e não ao corpo. O espírito está ligado ao corpo através da alma. Depois da morte física, a alma se retira, tomando esse espírito com ela. A alma leva o espírito a outros céus, e lá ela pode ser punida. Esse mundo está cheio de punição e sofrimento, desde o nascimento até a morte. Mas depois da morte, o sofrimento continua, e o que é mais, pode tornar-se ainda mais intenso. A alma é castigada por todo o comportamento que fez na terra, enquanto estava no corpo, pelas leis que Jeová colocou aqui na terra. O sofrimento continua. A alma espancada, punida, limpa, como alguns diriam, até que seja movida para um novo corpo, para que o sofrimento continue. Ninguém pode ser salvo do inferno, nem mesmo pela morte. Uma vez que a alma se separou do corpo, continua a sofrer e às vezes mais do que antes. Em primeiro lugar, para que esse plano funcione, é necessário que o homem permaneça dormindo. É necessário que nenhum ser espiritual se manifeste e diga: eu não concordo, eu não sou desse mundo, esta não é minha casa, esse não é meu destino. Esse mundo é inferno. Pergunte a Jeová ou a quem o segue, como esse Criador chamado Justo Juiz e Deus de toda a carne, por que as crianças morrem? Pergunte-lhe também por que ele inventou tanto vírus e doenças. Ele não responderá, porque além de ser injusto, ele também é surdo e cego. Os gnósticos afirmam que o Criador se alimenta do derramamento de dor e lágrimas produzida pelo homem. Outras religiões falam do mundo, prisão do Deus Criador. Durante milhares de anos, os hindus sustentam que toda a criação, tudo criado é maia, pura ilusão, um truque, visto através dos olhos do espírito. Todo o trabalho do demiurgo não existe e não é mais do que uma grande mentira. O mundo criado, tal como é percebido pelos sentidos, é o grande obstáculo que separa o homem do mundo real. O homem não é apenas enganado por delírios da matéria. A ilusão da matéria criada pelo demiurgo tem que se unir à ilusão da cultura criada pelo homem, mas ao serviço do demiurgo. Todos os estímulos culturais com os quais o homem é constantemente bombardeado tendem a mantê-lo em um estado de confusão e mansidão. Livros, jornais, revistas, o cinema e a televisão são alguns dos meios utilizados pelos representantes do demiurgo para manter o homem hipnotizado e obediente e para se certificar de que ele continua agindo como um sonâmbulo, trabalhando, dormindo, perdendo tempo e oportunidades perdidas para nunca acordar como zumbis perfeitos, servindo um propósito que não é o do espírito. Conclusão. Nós vivemos em um universo que é criado por Sofia e seu filho, o demiurgo Jeová.
Eles tentaram imitar o Deus maior, o incognoscível do pré-Roma, perfeito, em que nosso espírito está separado. Do pré-Roma, Cristo enviou o Salvador, uma espécie de holografia, sendo o primeiro Consolador. Esse enviou a Paulo, o segundo Consolador, com a mensagem para nos despertar. Para o Salvador estamos mortos, e para Paulo estamos dormindo. Nós fomos enganados para chegar a esta prisão, escravizados pela alma, porque nosso espírito torna esse Criador imperfeito, capaz de evoluir e experimentar. Ele exige sacrifícios, mantém poder e controle através do nosso sofrimento. E para ser libertado do seu inferno, devemos permitir que a nossa parte do nosso espírito procure uma libertação e não siga os infinitos caminhos iluministas criados pelo Jeová, Demiurgo, com a ajuda dos seus diabos e seus anjos. Deixo o último versículo para vocês, Romanos 16, 24 e 25. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos nós. Amém. Ora, aquele que é poderoso para nos confirmar, segundo o meu evangelho, diz Paulo, e a pregação de Jesus Cristo Salvador, conforme a revelação do mistério que desde os tempos eternos esteve oculto. Amém.